João, conhecido como discípulo amado de Jesus, era um homem de fé inabalável, alguém que havia caminhado ao lado do Mestre e presenciado inúmeros milagres. Sua vida, desde o chamado até a ascensão de Jesus, fora marcada por momentos de profunda reflexão e desafios. Ele era o mais jovem dos apóstolos, com olhos que brilhavam de esperança e um coração repleto de amor pelo Salvador. Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, João tomou para si a missão de espalhar a mensagem do Evangelho com fervor. Ele viajou para diversas regiões, enfrentando perigos e perseguições, mas nunca vacilou. Sua voz, cheia de autoridade e compaixão, tocava os corações dos que o ouviam, e sua presença era um farol de esperança para os primeiros cristãos, que enfrentavam tempos de grande adversidade. Com o passar dos anos, a fama de João cresceu. Ele não era apenas um pregador eloquente, mas também um homem cujas palavras eram acompanhadas de sinais e prodígios. Curava enfermos, libertava os oprimidos. Acima de tudo, transmitia a paz e a serenidade que ele mesmo havia aprendido com Cristo. No entanto, a influência de João não passou despercebida pelas autoridades romanas, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça ao império. Roma, sob o governo do imperador Domiciano, estava determinada a erradicar o cristianismo. Domiciano era um homem cruel, temido por sua brutalidade e seu desejo insaciável de poder. Ele se considerava um deus, exigindo adoração e obediência absoluta. Quando soube que João, um dos principais líderes cristãos, estava ganhando seguidores em todas as partes do império, Domiciano decidiu que era hora de dar um exemplo. João foi capturado em Éfeso, onde estava pregando o Evangelho. Ele foi levado a Roma sob custódia pesada, cercado por soldados que o tratavam como o pior dos criminosos. Durante a viagem, João orava incessantemente, não por sua própria libertação, mas pelo fortalecimento da fé dos cristãos que ele deixava para trás. Sabia que seu tempo na terra estava nas mãos de Deus e estava preparado para o que quer que viesse. Ao chegar a Roma, João foi levado diante do imperador. Domiciano, sentado em seu trono de mármore, observava o apóstolo com desdém. Ele não conseguia entender como um homem tão simples poderia causar tanta agitação em seu império. João, por outro lado, estava sereno. Seus olhos transmitiam uma paz que incomodava profundamente o imperador. Domiciano, em um gesto de desprezo, ordenou que João fosse jogado em um caldeirão de óleo fervente. Era uma sentença de morte certa, destinada a infligir uma dor inimaginável antes de consumir a vida da vítima. Os soldados obedeceram, arrastando João até o local onde o caldeirão havia sido preparado. O calor era insuportável. O óleo borbulhava com intensidade, liberando vapores sufocantes. A multidão, composta em sua maioria por romanos curiosos e alguns cristãos assustados, assistia em silêncio. Alguns dos presentes se viravam, incapazes de suportar a visão que estava prestes a acontecer. O silêncio foi quebrado apenas pelos gritos dos soldados, que empurravam João para a beira do caldeirão. Mas João, mesmo diante da morte iminente, não se desesperou. Ele levantou suas mãos para o céu, como sempre fazia antes de começar a pregar, e orou em voz alta. A multidão se aquietou para ouvir as palavras do velho apóstolo, que, com uma voz calma e firme, louvava a Deus e pedia que seu nome fosse glorificado. Então, ele foi lançado no caldeirão. Para a surpresa de todos, o que aconteceu a seguir seria lembrado por gerações. O caldeirão fervia com intensidade, as bolhas subiam à superfície do óleo e o calor era insuportável. Mas, incrivelmente, João permaneceu ileso. Ele se moveu dentro do caldeirão como se estivesse em águas mornas. Seu corpo não queimava. Não havia dor em seus olhos, apenas uma paz profunda que irradiava ao seu redor. As chamas que cercavam o caldeirão pareciam perder sua força, como se fossem incapazes de tocar o servo de Deus. A multidão, que esperava ouvir gritos de dor e ver o corpo de João sendo consumido, ficou atônita. O próprio Domiciano, que estava acostumado a presenciar execuções brutais, levantou-se de seu trono, incapaz de acreditar no que via. Havia um murmúrio crescente entre os espectadores. Alguns caíram de joelhos, reconhecendo o poder divino que estava protegendo o apóstolo. Os soldados, que momentos antes haviam empurrado João para o caldeirão, começaram a recuar, temerosos. Eles olhavam uns para os outros, sem saber como reagir ao milagre que estava diante deles. Para muitos, aquilo era uma prova inegável de que o Deus de João era real, poderoso e presente.
Dentro do caldeirão, João continuava a orar. Suas palavras, repletas de gratidão e louvor, subiam como incenso até o céu. Ele agradecia a Deus por sua proteção e pedia que esse sinal fosse um testemunho para aqueles que ainda não acreditavam. Para João, não havia dúvida de que sua vida estava nas mãos do Senhor e que ele seria preservado até cumprir todo o propósito que lhe fora designado. Domiciano, vendo que o caldeirão não tinha efeito sobre João, ordenou furiosamente que ele fosse retirado. Ele estava perplexo e enfurecido, incapaz de compreender como um simples homem poderia resistir ao que deveria ser uma morte certa. Mandou que trouxessem João diante dele, e os soldados, ainda atordoados, obedeceram. Quando João foi retirado do caldeirão, sua pele estava intacta, sem uma única marca de queimadura. Ele se mantinha ereto, seu olhar fixo no imperador, sem nenhum traço de medo. Naquele momento, algo mudou no coração de muitos que estavam presentes. Eles perceberam que estavam diante de um homem verdadeiramente santo, alguém que possuía uma fé que transcendia as limitações humanas. Domiciano, no entanto, não estava disposto a admitir derrota. Ele não poderia permitir que o império visse aquele milagre como um sinal de fraqueza do poder romano. O imperador sabia que, se não tomasse medidas drásticas, a história do caldeirão poderia se espalhar como fogo em palha seca, inflamando ainda mais a fé dos cristãos. Então, ele decidiu que João deveria ser exilado, afastado de todos os que o conheciam e seguiam. E assim, João foi condenado ao exílio na ilha de Patmos, um lugar desolado e remoto. Era uma tentativa desesperada de silenciá-lo, de isolar sua influência e evitar que a história do caldeirão se tornasse um símbolo de resistência. No entanto, o que Domiciano não sabia era que, mesmo no exílio, João continuaria a cumprir o propósito de Deus para sua vida. João partiu para Patmos sem protestar, sabendo que onde quer que estivesse, Deus estaria com ele. Ele olhou uma última vez para Roma, não com ressentimento, mas com compaixão por aqueles que ainda não conheciam a verdade do Evangelho. Enquanto o navio se afastava da costa, João orava em silêncio, confiando que Deus continuaria a conduzir sua vida e a usar cada momento, até mesmo o exílio, para o bem de seu reino. Na ilha de Patmos, João encontrou um novo desafio. A ilha era árida, desprovida de vegetação e habitada apenas por alguns poucos condenados como ele. O lugar parecia refletir a severidade da punição romana, um isolamento total do mundo, longe das igrejas que ele tanto amava, distante dos irmãos e irmãs na fé. Mas, mesmo ali, na solidão daquela ilha inóspita, João sabia que não estava sozinho. As primeiras noites em Patmos foram duras. O vento frio soprava impiedosamente, e a única companhia que João tinha eram as estrelas que brilhavam no céu. Ele se abrigava em uma caverna, seu corpo idoso sentindo os efeitos dos anos e das muitas jornadas que havia empreendido. No entanto, em meio à escuridão e ao silêncio da noite, João encontrava conforto na presença de Deus. Ele passava horas em oração, meditando nas palavras que Jesus havia proferido tantos anos atrás, revivendo os momentos preciosos que passará com o Mestre. Foi em uma dessas noites, enquanto estava em profundo estado de oração, que João teve uma visão que mudaria para sempre a história do cristianismo. Ele foi transportado em espírito para uma realidade celestial, onde viu coisas que homem algum jamais havia visto. Anjos, trombetas, tronos de glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas essas imagens deslumbrantes e terríveis foram reveladas a João em um estado de êxtase espiritual. A visão foi tão intensa que João caiu como morto, incapaz de suportar a glória do que seus olhos haviam testemunhado. Mas uma mão suave o tocou, e ele ouviu uma voz, a mesma voz que ele reconhecera tantas vezes antes, durante o ministério de Jesus na terra. Era a voz de Cristo, agora glorificado, dizendo-lhe para não temer, e para escrever tudo o que ele havia visto. Assim, mesmo no exílio, João começou a escrever o que hoje conhecemos como o livro do Apocalipse. Ele descreveu com detalhes cada visão, cada palavra que lhe foi dita. A caverna onde ele se abrigava tornou-se um santuário, um lugar onde o céu tocava a terra, e onde as verdades eternas eram reveladas ao último apóstolo vivo. Ele compreendeu que seu exílio não era um castigo, mas um chamado divino para testemunhar e registrar o futuro da humanidade. O livro do Apocalipse, com suas visões poderosas de batalha entre o bem e o mal, as profecias sobre o fim dos tempos e a gloriosa vinda do reino de Deus, seria uma fonte de esperança e inspiração para gerações de cristãos,
especialmente aqueles que enfrentariam perseguições como a que ele próprio havia enfrentado. Apesar do isolamento e das dificuldades, João nunca perdeu a esperança. Ele sabia que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus estava no controle. E essa convicção o sustentava dia após dia, enquanto ele continuava a escrever, orar e meditar. Ele sentia que sua vida estava perto do fim, mas isso não o assustava. Pelo contrário, ele aguardava com alegria o dia em que estaria reunido com seu Senhor, a quem servirá fielmente por tantos anos. O tempo passou e João completou seu livro. Ele confiava que, de alguma forma, as palavras que havia escrito chegariam às igrejas e aos cristãos espalhados pelo mundo, trazendo-lhes a esperança e a força necessárias para suportar as provações que ainda viriam. João, o discípulo amado, tinha cumprido sua missão. E mesmo em Patmos, longe de tudo e de todos, ele sentia uma profunda paz, sabendo que havia servido a Deus até o fim. A história de João em Patmos logo se espalhou, não pela palavra de mensageiros, mas pela força das suas visões. Através de formas desconhecidas, as palavras que ele escreveu chegaram às igrejas da Ásia Menor e, eventualmente, a todo o mundo cristão. As mensagens às 7 igrejas, os selos e as trombetas, e a gloriosa promessa de um novo céu e uma nova terra se tornaram um farol de esperança em tempos de grande tribulação. Embora isolado, João nunca estava realmente sozinho. Os cristãos de Éfeso e das cidades vizinhas oravam incessantemente por ele. Eles sabiam que o apóstolo, mesmo em seu exílio, continuava a ser uma fonte vital de ensinamentos e inspiração. E era assim que João queria ser lembrado, não como um mártir ou herói, mas como um servo fiel, alguém que nunca vacilou em sua devoção a Cristo. Dizem que, durante seu tempo em Patmos, João também se dedicava a encorajar outros exilados. Ele caminhava pela ilha, visitando aqueles que estavam em desespero, compartilhando com eles a esperança e a fé que nunca o abandonaram. Sua presença, mesmo sem palavras, era um lembrete de que Deus estava presente em todas as circunstâncias, mesmo nas mais sombrias. Certa noite, enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, João teve uma última visão. Desta vez, não foi uma visão de guerra ou destruição, mas de paz. Ele viu uma cidade brilhante, descendo do céu, adornada como uma noiva para o seu esposo. Suas portas estavam abertas e as ruas eram de ouro puro. No centro da cidade havia um rio de água viva, e à sua margem, a árvore da vida, cujas folhas eram para a cura das nações. Ele viu o Senhor, não mais como o Cordeiro imolado, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinando para sempre em justiça e verdade. E ouviu uma voz que dizia: Venha, quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa visão encheu o coração de João de alegria indescritível, pois ele sabia que estava vendo o que aguardava todos aqueles que perseverassem na fé. Depois dessa visão, João sentiu que sua jornada estava completa. Ele escreveu as últimas palavras de seu livro, selando a profecia com uma bênção e uma advertência. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Com isso, João fechou os olhos, sentindo uma profunda paz. Ele sabia que sua missão estava cumprida, que havia feito tudo o que o Senhor lhe pedirá. Seus últimos dias em Patmos foram tranquilos, passados em oração e meditação. Ele estava pronto para partir, para se juntar a Cristo e a seus irmãos apóstolos que já haviam passado para a glória. Não se sabe exatamente como e quando João partiu deste mundo. Algumas tradições dizem que ele morreu em Patmos, outros acreditam que ele foi libertado e retornou a Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada. Mas, independentemente de onde sua jornada terrena terminou, o legado de João viveu e ainda vive, através dos evangelhos, das cartas e do Apocalipse, inspirando cristãos ao longo dos séculos. A vida de João foi uma vida de fé inabalável, de amor profundo e de serviço fiel. Ele foi testemunha da vida, morte e ressurreição de Cristo, e dedicou todos os seus dias para proclamar essa verdade. Sua história é um testemunho poderoso de que, não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Enquanto o sol se punha sobre a ilha de Patmos, os dias finais de João se passaram em quietude e reflexão.
Ele sabia que o fim de sua jornada estava próximo, mas não havia medo, apenas uma expectativa serena de encontrar o seu Senhor face a face. As visões que ele receberá eram agora seu consolo e esperança, e ele sabia que essas revelações não eram apenas para ele, mas para toda a igreja que enfrentaria tempos difíceis. O livro do Apocalipse, que João havia completado, já estava começando a circular entre as igrejas. As palavras do apóstolo, carregadas de imagens poderosas e simbolismo profundo, traziam conforto aos fiéis que estavam sob perseguição. Eles sabiam que, apesar das provações, o triunfo final pertencia ao Cordeiro, e que um novo mundo estava por vir, onde não haveria mais morte, nem pranto, nem dor. Os cristãos de Patmos, embora poucos em número, começaram a se reunir em torno de João, buscando suas orações e conselhos. Mesmo em seus últimos dias, João continuava a ministrar àqueles ao seu redor, compartilhando a mensagem de amor e esperança que havia sustentado sua própria vida. Ele falava da graça de Deus, da promessa de vida eterna e da necessidade de perseverar na fé, independentemente das circunstâncias. Um dia, ao amanhecer, enquanto João estava em oração, ele sentiu uma presença ao seu lado. Era como nos dias de outrora, quando Jesus aparecerá aos seus discípulos após a ressurreição. João abriu os olhos e viu, não com os olhos físicos, mas com os olhos do Espírito, o Senhor diante dele. Jesus sorriu para João, com o mesmo amor e ternura de antes, e disse-lhe que sua missão estava completa e que era hora de descansar. João, com o coração cheio de gratidão, fechou os olhos e entregou o seu espírito. Ele partiu deste mundo em paz, sabendo que havia corrido bem a corrida e guardado a fé. Os cristãos que estavam com ele na ilha sentiram uma profunda tristeza por sua partida, mas também uma alegria inexplicável, sabendo que ele estava agora na presença de Deus, onde não há mais dor ou sofrimento. O corpo de João foi enterrado em Patmos, e sua tumba tornou-se um local de peregrinação para muitos cristãos ao longo dos séculos. A história de sua vida, seus escritos, especialmente, o testemunho de seu amor inabalável por Cristo, continuaram a inspirar gerações após gerações. O apóstolo que havia sido chamado enquanto consertava redes de pesca nas margens do Mar da Galileia, tornou-se uma das figuras mais queridas e respeitadas da história cristã. Os cristãos em Roma e em toda a Ásia Menor, ao saberem da morte de João, sentiram uma perda imensa, mas também uma renovada determinação de continuar a obra que ele havia começado. Eles sabiam que o testemunho de João não era apenas de palavras, mas de vida, uma vida dedicada a servir e amar, mesmo em face da perseguição e do exílio. Com o passar dos anos, as palavras de João ressoaram cada vez mais fortes na comunidade cristã. Seu evangelho, suas cartas e o livro do Apocalipse foram copiados, estudados e disseminados em toda a cristandade. Suas mensagens de amor, fé e esperança continuaram a guiar a igreja através dos tempos, especialmente em momentos de provação e desafio. A vida de João, do jovem pescador que seguiu a Cristo até o velho apóstolo exilado em Patmos, é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Ele nos mostra que, independentemente das circunstâncias, aqueles que permanecem fiéis até o fim serão recompensados com a visão gloriosa de Deus e a alegria eterna em sua presença. A história de João não termina com sua morte, pois seu legado viveu e ainda vive em seus escritos e na memória dos fiéis. Suas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, continuam a ressoar através dos séculos, trazendo luz e esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. O livro do Apocalipse, em particular, tornou-se um dos textos mais lidos e debatidos da Bíblia. Sua mensagem, embora envolta em mistério e simbolismo, é clara para aqueles que buscam entender. O mal será derrotado, o reino de Deus prevalecerá, e os fiéis que perseverarem serão recompensados com a vida eterna. Essa mensagem, de esperança em meio à tribulação, foi e continua sendo um farol para aqueles que enfrentam dificuldades e perseguições. A influência de João também se estendeu além dos textos que ele escreveu. Sua vida, como um exemplo de devoção, humildade e coragem, inspirou inúmeros santos, líderes religiosos e cristãos comuns ao longo da história. Ele é lembrado não apenas como discípulo amado, mas como o apóstolo da revelação, aquele que viu o futuro e testemunhou a vitória final de Deus sobre o mal. Os séculos passaram, mas a mensagem de João permanece relevante. Em tempos de incerteza, os cristãos continuam a voltar-se para suas palavras em busca de consolo e direção.
Eles se lembram do apóstolo que, mesmo diante da morte certa, permaneceu firme em sua fé e confiança em Deus. E, assim como João, eles encontram força para perseverar, sabendo que o mesmo Deus que o protegeu no caldeirão de óleo fervente está com eles em suas próprias lutas. A tumba de João em Patmos tornou-se um lugar de veneração, e a ilha, outrora um lugar de exílio, transformou-se em um símbolo de esperança e renovação. Os peregrinos que visitam Patmos não o fazem apenas para ver o local onde João viveu e escreveu, mas para se conectar com a fé que o sustentou. Eles se ajoelham em oração, buscando a mesma força e inspiração que capacitaram João a escrever as palavras que continuam a guiá-los. Assim, a vida de João, desde os dias em que caminhava com Jesus até seu último suspiro em Patmos, permanece como um poderoso testemunho do que significa seguir a Cristo. Ele nos lembra que a vida cristã não é isenta de desafios, mas que em todas as coisas, Deus é fiel e justo para sustentar aqueles que nele confiam. João, o último apóstolo, completou sua missão, mas suas palavras e exemplo continuam a viver, guiando os cristãos no caminho da fé, até o dia em que todos nos encontraremos novamente na Nova Jerusalém. O legado de João é eterno, assim como a palavra de Deus que ele tão fielmente proclamou. E enquanto a igreja continuar a viver, a voz de João ecoará, chamando todos a permanecerem firmes na fé, amando uns aos outros como Cristo nos amou, e aguardando com esperança o dia em que todas as lágrimas serão enxugadas e a vitória final será alcançada. Amém.